Referido ao texto, nós temos aqui uma abordagem um tanto polêmica por parte daqueles que não têm, por certo, uma interpretação correta dos textos bíblicos dentro da sua exegese e contexto, tendo por certo que pegam esse texto isolado para referir-se às pessoas que não têm uma espécie de contato maior social, ou aquelas pessoas que são introspectas, que não têm a liberdade de conversar com outras pessoas, ou que possuem uma timidez. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 declara: Mas, quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O evangelista, nessa passagem de Apocalipse, apresenta uma lista onde estão elencados 8 tipos de pecados, cujos resultados, para aqueles que vierem a permanecer na sua prática, ele deixou bem claro: não entrarão no céu, e ainda serão lançados no lago que com fogo e enxofre, a saber, o inferno escatológico, o chamado Guiena. As pessoas envolvidas nesses pecados fazem um contraste com aqueles que foram apresentados no versículo precedente, em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, o qual descreve o perfil daquele que irá entrar na cidade santa e não sofrerá o dano da segunda morte, a saber, o perfil do vencedor, do grego Nikon, vencedor, de Nikao, vencer. É muito curioso que, de fato, que o versículo 8 é ligado ao 7, por uma conjunção adversativa, mas que tem como finalidade confrontar suas realidades espirituais, daqueles que irão vencer pela fé, em contrastes com aqueles que irão sucumbir na fé, caso não mude a sua maneira ímpia de viver. Os pecados elencados no capítulo 21, versículo 8 do livro do Apocalipse têm por certo as suas dificuldades em relação à salvação, pois aquele que não permanece na verdade não poderá ter o conceito da salvação verdadeira. João capítulo 8, versículo 32, o próprio Senhor Jesus declara: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, ele é o próprio caminho, a verdade e a vida, conforme o próprio Cristo declara em João capítulo 14, versículo 6. Portanto, nesse contexto de Apocalipse capítulo 21, versículo 8, o apóstolo João não está fazendo menção da personalidade de uma pessoa introspecta, mas está fazendo o uso da palavra que nós vamos ver no original, para maior compreensão. Então fique tranquilo, você que é tímido ou tímida, certamente, servindo a Jesus com alegria e com verdade, certamente será salvo para a glória de Deus Pai. Outro fato curioso e que chama a atenção a nossa meditação é dos 8 grupos de pecadores apresentados pelo evangelista João na lista de Apocalipse capítulo 21. O primeiro que encabeça a lista faz parte do grupo dos tímidos. Muitas pessoas, ao se depararem com esse adjetivo tímido, nessa passagem de Apocalipse, ficam se perguntando: o que será que o evangelista João está querendo dizer com esse adjetivo tímido? E alguns de temperamento mais introvertido, por desconhecerem a verdade e o real significado do adjetivo tímido nessa passagem, chega a pensar que os tímidos, do ponto de vista da psicologia, é que estão contemplados nesse texto.
Mas para que você possa compreender melhor, antes de tudo é bom que se diga que, de acordo com o contexto da passagem, essa ideia não estava nem de longe na mente do apóstolo João, o discípulo amado. Em primeiro lugar, os grupos apresentados por João é conhecido simplesmente como aqueles que estão na prática dos seus delitos pecaminosos. Na referida lista, não estão ligados à área da psicologia, mas aos pecados que servem de empecilho à nossa entrada na Nova Jerusalém nos céus. Vamos novamente à lista elencada para que você possa compreender de maneira correta. Primeiro, os tímidos. Segundo, os incrédulos. Terceiro, os abomináveis. Quarto, os homicidas. 5, os fornicadores. 6, os feiticeiros. 7, os idólatras. E 8, os mentirosos. Se analisarmos todos esses adjetivos negativos, numa ordem inversa, teremos os mentirosos, os idólatras, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os abomináveis e os incrédulos como os 7 primeiros, e todos estes ligados aos pecados por eles cometidos de uma sociedade decaída e apóstata da verdade da palavra de Deus. Logo, de acordo com o contexto, os tímidos, de igual modo, estão ligados aos mesmos pecados dessa sociedade, a qual, se permanecer na prática desses pecados, será lançada no lago de fogo e enxofre. É bom que se diga, uma vez que identificamos os tímidos como pecadores e não como pessoas tímidas do ponto de vista da psicologia, isso é a ciência que estuda a alma, psique, alma, logê, estudo, discurso, tratado. Cumpre-se a missão de descobrir o que realmente o adjetivo tímido significa dentro desse contexto de Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. O vocábulo tímido vem do grego deilois, caso dativo masculino plural, do adjetivo que expressa a condição de covardes, medrosos, que define aqueles que não quiserem seguir a Deus por temor às consequências. Estes são os que negaram a Cristo por temor à perseguição. A partir desse texto nós temos a definição correta de que tímidos aqui significa dizer covardes, medrosos, aqueles que amaram a sua própria vida mais do que o próprio Evangelho, aqueles que não confessaram a Cristo diante do público e não deram testemunho de Cristo. São estes os covardes, medrosos, os tímidos de Apocalipse capítulo 21, que têm medo de proclamar o Evangelho de Cristo por causa das retaliações espirituais e sociais. A partir dessa definição do texto grego, chegamos, portanto, à conclusão que os tímidos, na verdade, não são aquelas pessoas cujo comportamento a psicologia define como acanhadas ou introvertidas, mas sim aquelas cujo comportamento desagrada a Deus, pois Deus não tem prazer nos covardes. Hebreus capítulo de número 10, versículo 38. Vejamos o que diz. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O próprio Senhor define que os tímidos, em Apocalipse 21, versículo 8, são todos aqueles que deixam a sua fé para abraçar os seus próprios pecados. Se esse vídeo serviu para você de esclarecimento, comente aqui embaixo, curta, compartilhe. Você que não é inscrito, inscreva-se nesse canal para que você possa receber conteúdos transformadores.